Gospel News. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e nós vamos ler aqui o versículo 5, que fala assim: Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Queridos, esta passagem aqui de Atos dos Apóstolos, ela narra a experiência que Pedro e os apóstolos tiveram com Ananias e Safira. E o que estava acordado entre eles era que as pessoas que vendessem as suas propriedades, elas iriam, na verdade, depositar o valor aos pés dos apóstolos, a fim de que esse valor ele fosse compartilhado com os irmãos necessitados da igreja. E esse versículo aqui resume muito bem o que aconteceu naquela ocasião. Ananias, ele havia vendido alguma propriedade e ele não fez o que havia sido acordado. Ele não levou o dinheiro referente à propriedade que ele havia vendido. Certamente, eu entendo que ele entregou parte daquele dinheiro e ficou com parte do dinheiro. E acontece, queridos, que o Espírito Santo fulminou aquele homem e logo depois, logo em seguida, a sua esposa também. Por quê? Porque eles não cumpriram com o acordo. Eles mentiram para o Espírito Santo, eles mentiram para Deus. E neste caso, o Espírito Santo aí interferiu de forma muito abrupta, a ponto de tirar a vida daquele homem que estava mentindo para o próprio Deus. E o que é que nós aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que é uma outra característica da igreja primitiva que hoje nós temos percebido que tem se perdido, ou vem se perdendo ao longo dos séculos, que é a questão da reverência e o respeito à palavra de Deus. Hoje nós percebemos que cristianismo virou moda. Hoje nós percebemos que muitos artistas têm se convertido e continuam com as suas vidas degeneradas, com as suas vidas de pecado, e essas pessoas acham que está tudo bem. E é preciso, amados, entendermos que a igreja do Senhor, ela quer incluir o pecador, mas ela deve excluir o pecado. E o que percebemos hoje, muitas vezes, é que a igreja e muitos líderes, no afã de ter uma grey numerosa, no afã de ter uma comunidade numerosa, e no afã de ter, muitas vezes, uma arrecadação também, não é? mais significativa, vamos colocar assim, essas pessoas muitas vezes abraçam as pessoas do jeito que elas vêm, até aí nada de mal, mas continuam muitas vezes coniventes e complacentes com os pecados dessas pessoas. E assim, o que acontece é que a igreja, ela tem crescido numericamente, mas quantitativamente, mas qualitativamente, ela está muito a desejar. Como alguém já falou, que essa igreja que está aí, porque existe uma igreja verdadeira e a igreja que muitas pessoas entendem como igreja. Mas essa igreja que não é o remanescente fiel, ela está como uma igreja profundamente anêmica, mas maquiada. Por quê? Porque observamos aí pastores com templos lotados, né? Observamos líderes com templos lotados, muitas pessoas congregando, ouvindo ali a mensagem semanalmente, mas muitas vezes não há mais o confronto da palavra. Muitas vezes os textos selecionados são textos que servem para massagear o ego das pessoas. Não é verdade? Então, a função do pastor aqui na terra, do pastor homem, é entregar a mensagem e não ficar dando massagem nas pessoas. E muitas vezes, no afã de termos uma igreja cada vez maior, numericamente falando, no afã de termos um número mais expressivo de fiéis, nos esquecemos de prezar pela qualidade, ou seja, de pregarmos a palavra que também confronta. E muitas vezes as palavras confrontadoras estão dando lugar às massagens, aquelas mensagens que muitas vezes se resumem a simplesmente falar sobre a falsa prosperidade material, porque existe a verdadeira prosperidade material. Prosperidade material também é dom de Deus. Jesus vem nos dar uma vida abundante, abundante também no âmbito material. Como nós sempre falamos, Deus não deseja, de um modo geral, Ele não deseja nem mendicância e nem opulência para ninguém.
Não é? Mendicância é a pessoa não ter o suficiente para viver. E opulência é a pessoa muitas vezes ter tanto que muitas vezes acaba gastando dinheiro com coisas supérfluas. Não é? Mas Deus, ele tem uma vida abundante. Ou seja, ele quer que cada pessoa tenha pelo menos o necessário para viver. E o que nós percebemos é isso. Aqui na igreja primitiva, Ananias e Safira foram assim corrigidos, não é, de forma letal por causa da sua insubmissão aos apóstolos, por causa da mentira que eles ali exerceram diante do próprio Deus, diante do Espírito Santo, não é, e por não honrarem os seus compromissos com a casa de oração ou com a igreja, enfim, casa de oração não, com a igreja. Então, o que é que nós queremos chamar a atenção aqui nesta oportunidade? É que um aspecto, não é, que infelizmente tem se descaracterizado ao longo dos séculos é esta questão da reverência para com a palavra de Deus e respeitar a palavra de Deus da forma que ela é. Eu costumo dizer que se você chega em uma mesa, não é, marejada de alimentos, com alimentos diferentes, tem ali frutas, verduras, legumes, doces, salgados, carnes vermelhas, carnes brancas, enfim, sucos. Se você chega diante de uma mesa cheia de alimentos diferenciados e você a cada dia se alimenta de forma variada, você vai se alimentar de forma adequada para o seu crescimento, enfim. Mas se você chega naquela mesa aí, só se concentra em comer, vamos colocar aí, só se concentra em comer os brigadeiros, não é? Então, comer só brigadeiro não vai gerar para o seu corpo tudo aquilo que ele precisa para se manter de pé. Então, da mesma forma que muitas pessoas, em vez de comerem de tudo na mesa, não é, e só comem um prato específico, muitas vezes as igrejas têm servido apenas um prato dos diversos temas que temos aqui na Bíblia. A Bíblia não é monotemática, ela é politemática. E precisamos abordar vários desses temas a fim de que a nossa espiritualidade ela seja madura e abrangente. Mas muitas vezes temos nos concentrado nas pregações sobre a falsa prosperidade, não é? Temos exclusivamente nos apegado à pregação e à difusão das curas, dos milagres. E nós sabemos que o que Deus mais quer é salvar o homem por meio da mensagem também de cunho moral, não é? De cunho ético, confrontar o homem. A mensagem do Evangelho, queridos, desde a sua origem é arrependei-vos e crede. E nós sabemos que esta mensagem, arrepender-se e crer, não é uma mensagem muito fácil de se engolir. Quando você confronta alguém dizendo para ela, arrependa-se do que você tem feito de errado e converta-se a Jesus, não é todo mundo que vai aceitar isso. E é exatamente o que Satanás tem feito. Satanás ele tem sorrateiramente se imiscuído nas igrejas e ele tem muitas vezes influenciado alguns pregadores, não é? Pessoas maravilhosas, sinceras, mas muitas vezes inocentes, ou até muitas vezes também pessoas que usam de má fé. E Satanás ele tem modificado a mensagem do Evangelho. O arrependei-vos e crede tem ficado de lado para que seja pregada a seguinte mensagem: venha para ter ainda mais materialmente falando. Mas que nós possamos resgatar a verdadeira mensagem do Evangelho nas nossas igrejas. Arrependei-vos e crede. Não importa se as igrejas até esvaziarem e só permanecerem as pessoas que de fato querem ser transformadas por Jesus. Não importa, não é? Mas o mais importante é não adulterarmos a palavra que Deus nos orientou a pregar, a fim de que possamos de fato pregar o Evangelho como Cristo ensinou. Um evangelho de amor, mas que também confronta com amor e que leva as pessoas a uma reflexão e, consequentemente, a uma mudança. Então é essa a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração para esta oportunidade e eu desejo mesmo em Deus que nós, Igreja do Senhor, possamos dar continuidade a essa reflexão sobre o cristianismo que vivemos hoje, né? Depois que esse programa aqui terminar, para que as nossas igrejas voltem, na medida do possível, não é, a viver o cristianismo proposto por Jesus, tá bom? Gospel News.